pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje nós vamos continuar esse tour pela minha estante, pela quarta prateleira. Tá quase chegando ao fim esse tour, hein? Eu tenho nessa primeira parte aqui a lista de Brett. Essa história, ela conta a história da Brett, que ela acabou de perder a mãe e ela recebe uma carta do advogado que diz que ela deve cumprir alguns requisitos, uma lista que ela tinha feito quando ela era adolescente e que o advogado vai supervisionar de pertinho para ver se ela está cumprindo todos os requisitos dessa lista. E aí, somente assim, ela vai poder receber essa herança. Então, entre as coisas que estão nessa lista, envolvem ela ter um cachorro, desistir daquele emprego que ela está no momento. Então, são grandes mudanças para essa jovem que vai ter que reavaliar toda a sua vida para poder ter acesso à herança. Então, além dela perder a mãe, né, ela tem que fazer todo um ajuste na vida dela. Só que no primeiro momento, que parece ser uma coisa horrorosa e totalmente absurda, ao longo da narrativa a gente percebe um amadurecimento enorme dessa protagonista, que acaba revendo alguns conceitos da vida e o final é muito surpreendente. Não acabou bem do jeito que eu queria, mas eu lembro que eu gostei bastante dessa história, dessa narrativa, o rumo como as coisas tomaram. Aí, continuando, aqui do ladinho, eu tenho o livro do Amanhã, da Cecília Ahern, que ela tem uma protagonista que ela recebe um livro que ele tem o poder de mudar o que vai acontecer no dia seguinte. Essa história é engraçada porque ela me lembra muito uma série antiga na TV que era o Jornal da Manhã, que o gato trazia um jornal pro mocinho da história que dizia o que ia acontecer no dia seguinte. Porém, nessa história aqui da Cecília Ahern, eu não gostei da narrativa. Eu achei que a narrativa ficou muito superficial e grandes questionamentos do livro que ela coloca, como por exemplo, como que esse livro apareceu, como que esse livro foi escrito, por que ele existia, como que a garota sabia da existência desse livro e tantas outras perguntas que ficaram na minha mente me fizeram não gostar do livro porque ele não teve uma resposta satisfatória no final da narrativa. Por outro lado, o livro da Cecília Ahern, o que eu mais gostei até hoje, foi o PS Eu Te Amo, que ele conta a história da protagonista, que ela fica viúva, e o marido dela, como ele tinha uma doença terminal, ele já sabia que ele não ia se recuperar dessa doença, ele preparou para ela 12 cartas com 12 ordens que ela deveria cumprir em um ano, com tarefas bem simples, como por exemplo, trocar o abajur, comprar uma roupa nova. Ele começa com tarefas muito simples, mas depois ele vai se aprofundando nessas tarefas até chegar na última tarefa que eu não vou contar para vocês, mas que ela causa um grande impacto na leitura. A gente percebe que existem amores que eles são muito maiores do que aquilo que a gente está acostumado a ver. Então a gente percebe que esse marido, né, dessa protagonista, ele era extremamente apaixonado por ela, que todas as cartas que chegam pontualmente a cada mês, que ela fica aguardando, ele mostra o tamanho desse amor por ela. Então a gente vê que é um amor muito maior do que a gente imaginava. Então no começo assim parece um pouco estranho, né, receber cartas do marido falecido, de como que ele pensou em tudo isso antes de morrer, né? Como que alguém também se comprometeu a entregar essas cartas para a protagonista. Então são muitas perguntas que vão deixando na nossa mente e que ao longo da narrativa elas são completamente satisfeitas. A gente já desconfia de quem pode ser o responsável por entregar essas cartas, mas esse não é o foco principal do livro, muito pelo contrário, o foco principal é nesse amor que ele tenta manter mesmo depois da morte. Então, é um livro que mexeu bastante comigo, eu acho que é um dos livros que todo mundo deveria ler. Tem adaptação para o cinema, mas a adaptação cinematográfica, ela troca os nomes dos personagens. Tem bastante detalhes que não tem no livro, e eu achei a adaptação honestamente um pouco ruim
comparado com a qualidade do livro. Então esse é um dos meus livros favoritos da Cecília Ahern e eu recomendo para todo mundo ler. Continuando nessa vibe de amores, eu tenho um outro livro da Dani Atkin, que é Uma Curva no Tempo. Não existe livro mais lindo que eu já tenha lido de romance na minha vida do que esse. Então ele conta a história de uma protagonista que acabou de se formar no ensino médio e ela tá com todos os amigos dela ali numa mesa comemorando essa nova etapa da vida, o que eles vão fazer. E ela é namorada do Matt, que é na verdade um babaca, assim. Ao longo do livro a gente começa a pegar raiva dele porque ele faz coisas que não deveria fazer. Então, pra mim, ele é um completo babaca. E a gente tem o melhor amigo dessa protagonista, o Jimmy. E quando eles estão sentados naquela mesa, o Jimmy fala pra ela assim que ele precisa muito conversar com ela, que ele tem que contar uma coisa pra ela urgente antes dela ir pra faculdade. Só que enquanto eles estão comemorando ali, o restaurante ele é de vidro. E um caminhão desgovernado, ele entra com tudo nesse restaurante. Então o Matt é o primeiro a pular fora. A Rachel, que é a nossa protagonista, ela fica ali parada sem nenhuma reação. E nesse momento o Jimmy, ele pula na frente dela, ele salva ela desse perigo. E isso acaba gerando problemas para todos os protagonistas, porque o Jimmy, ele acaba morrendo nesse acidente. E a Rachel, ela ganha uma cicatriz no rosto. Então, passam-se 5 anos depois de que tudo isso aconteceu e nenhum dos protagonistas, nenhum dos personagens consegue superar direito a morte do Jimmy, essa tragédia que aconteceu na noite de formatura deles. Então, nesse momento, a Rachel, ela precisa voltar para a cidade natal dela, porque um dos amigos, ele vai se casar. E aí, nesse dia, ela decide visitar a lápide do Jimmy. E ali ela chora bastante, ela não entende, ela se questiona muitas coisas e você sente o drama dessa protagonista na pele. E aí então ela acaba desmaiando porque ela tem uma dor de cabeça terrível, é levada para o hospital. E quando ela acorda no hospital, a realidade dela é completamente diferente. O pai dela já não tem mais câncer, ela tem um outro tipo de vida e o mais surpreendente de tudo, o Jimmy está vivo como chefe de polícia. Então é muito complicado porque ela passa ao longo do livro falando pra todo mundo que aquela não é a realidade dela, que na verdade tá tudo errado, as coisas estão trocadas e ninguém entende muito bem o que está acontecendo nessa nova realidade da Rachel. Mas ao longo da narrativa, principalmente o final, ele é muito impactante. Eu jamais teria pensado no final desse. E eu amei esse livro, foi um livro que mexeu muito comigo e que na época eu dei 5 estrelas com certeza. Ainda continuando com a mesma autora, eu tenho a história de Nós Dois. É a história de uma protagonista que ela se vê entre 2 amores por motivos diferentes, 2 pessoas que acabaram cruzando o caminho dela em momentos distintos da vida. Esse livro eu ainda não li, eu pretendo ler ainda esse ano, foi uma promoção que eu até deixei marcadinha aqui, foi R$ 9,90 na Americanas. Eu comprei na última Bienal do Livro, na penúltima Bienal do Livro eu comprei, eu lembro. E eu fiquei bem curiosa com essa história, acho bem envolvente, principalmente porque é a mesma autora de Uma Curva do Tempo. Então, se ela conseguir desenvolver um romance tão cativante quanto ela desenvolveu na Curva no Tempo, com certeza eu posso esperar grandes coisas desse livro aqui. Continuando a histórias de romance, eu tenho esse livro da Aposta. Ele é um livro de uma autora nacional, que é a Vanessa Basso. É um livro que é muito interessante, que conta bem aquele drama adolescente mesmo. Ele é um young adult. E ele é muito interessante porque existe um jogo por trás desse romance todo dos personagens aí. Então, o mocinho, ele é desafiado a conquistar essa menina e a gente acaba se envolvendo, acaba comprando a briga desses protagonistas e o final ele é muito interessante, muito envolvente, que ele faz a gente pensar assim, a gente percebe o amadurecimento desses personagens. Esse livro tem resenha no canal, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards para você ver depois, mas ele é muito interessante, eu simplesmente amei essa leitura. Aí um pouquinho de romance de época, Segredos de uma Noite de Verão, da Lisa Kleypas, As 4 Estações do Amor. Então ele conta a história de uma protagonista que vive um romance de época.
Ela é uma protagonista pobre e ela tem uma difícil tarefa na vida dela. Ela precisa arrumar um marido urgente, lembrando que naquela época a gente sem julgamentos, porque as mulheres elas não tinham direito de opinar sobre o marido que teria ou como seria esse namoro, nem como seria esse casamento, porque naquela época o casamento para elas era como se fosse uma profissão. E é esse drama que a nossa protagonista passa. Ela precisa arranjar um marido porque a mãe dela tá viúva e ela não tem dinheiro para pagar as contas. E se ela não arrumar um marido rapidamente, a situação dela vai ficar muito mais complicada. E aí é claro que ela se envolve com um protagonista que eu posso chamar de um anti-herói, porque ele é um tranqueira. É todo mundo contra esse namoro, esse romance dela por esse mocinho. E mesmo assim, muitas coisas vão acontecendo para impedir esse relacionamento dos dois. Mas é uma história bem humorada, com um final bem surpreendente, e a gente percebe também um crescimento dos protagonistas. Principalmente do mocinho, que a gente achava que ele não valia nada, mas ele dá uma outra faceta da vida dele, e a gente percebe realmente que as pessoas podem mudar e que mesmo as pessoas que são ruins, às vezes elas têm um lado bom dentro delas. É uma leitura que eu gostei bastante. Eu sei que tem a continuação, tem mais 3 livros desse aqui, que são as 4 estações do amor. Então tem o inverno, o outono e a primavera. Eu pretendo continuar essa série aqui, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente ainda. Aí vindo um pouquinho da comédia, Como Não Ter Comédia com Sophie Kinsella, de Becker Bloom, Delírios na Quinta Avenida. Esse é a continuação dos Delírios de Consumo de Becker Bloom. Então nessa continuação bem humorada, a Beck, ela se vê, ela tá praticamente recuperada, pelo menos é o que ela diz, e ela vai viajar com o namorado dela, só que ela não quer levar muita bagagem. E ela decide então, para fazer o papel de boa moça, recuperada, não mais consumista, ela coloca todas as roupas dela numa bagagem e tenta despachar para Nova York. Só que é claro que é um livro da Sophie Kinsella, a gente já pode esperar todos os perrengues que essa protagonista vai passar. Entre eles, é claro que a bagagem não chega. Então, como que ela vai se virar em Nova York sem a bagagem dela, tendo um encontro de luxo com o namorado? É um livro muito divertido, gente. Eu li muito rapidinho esse livro. Já fiz resenha pra vocês no canal. Então, se você gosta de um livro bem comédia, eu recomendo muito Sophie Kinsella. E aí, continuando o romance, a Jenny Han, Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, é o primeiro livro da trilogia. Eu não li ainda os outros 2 últimos. Eu sei que agora ele virou série do Netflix, eu já assisti a adaptação que fizeram pro cinema, gostei bastante. Mas ele conta a história da Lara Jean, que é uma menina muito sonhadora e que ela tem um defeito muito grande. Ela se apaixona pelos garotos, só que ao invés dela fazer cartas para eles de amor, ela faz cartas de despedida. Ela acha que é uma forma dela não se magoar mais com esses meninos, enfim. Então ela acaba fazendo cartas de despedida para todos esses meninos. E um dia, todas essas cartas são inexplicavelmente entregues para cada um deles. Então vocês imaginem a confusão que a Lara Jean vai se envolver quando ela descobre que todos os meninos que ela já gostou da escola estão sabendo que ela gostou dele. É uma confusão que a protagonista vai ter que lidar e vai ter que lidar muito bem. É um livro bem humorado, eu lembro que eu dei grandes gargalhadas com esse livro. A protagonista é engraçada, os protagonistas, os personagens em si, eles têm uma história por trás também que faz a gente refletir. Mas é um livro muito bem humorado, um livro para quem gosta de comédia. Continuando os romances, eu tenho um livro do Nicholas Sparks, esse aqui eu não li ainda, que é Uma Carta de Amor. Eu sei que tem adaptação para o cinema, mas eu não assisti. Eu quero ler o livro primeiro para tirar minhas próprias conclusões. A gente sabe que os livros do Nicholas Sparks, eles têm essa pegada de romance, mas nunca um romance muito solto, e sim um romance com uma proposta de instruir alguma coisa, de fazer o leitor refletir. Continuando falando do Nicholas Sparks, como não falar da Última Música, esse livro eu também não li. Eu assisti o filme, mas eu não li ainda o livro, eu quero ler. Eu sei que ele conta a história de uma adolescente que tem uma vida muito conturbada, principalmente com o pai. E muita coisa acontece na vida dessa menina, principalmente quando ela decide ir morar com o pai, tomar conta dele. Muita coisa acontece com ela amadurece, do que ela era totalmente uma jovem delinquente, ela passa a ter uma outra perspectiva a respeito da vida e ela acaba passando uma grande lição para as pessoas que moram em volta. Eu não sei como tá a adaptação
do livro, como que é a história do livro. Com certeza tem muito mais detalhes, mas assim que eu ler, eu vou com certeza fazer resenha pra vocês aqui no canal. Uma outra história do Nicholas Sparks que eu fiquei extremamente apaixonada e que me deixou o coração partido foi Querido John. Ele conta a história da Savannah, que ela se apaixona pelo John. E eles trocam todo o tempo de namoro que eles têm ali, todo o tempo que eles estão juntos, ele é marcado pelo envio e pelo recebimento de cartas. Então, ele tá na guerra, ele acaba enviando várias cartas para Savannah e ela acaba retornando essas cartas por um longo período de tempo. A grande pergunta do livro é até quando esse relacionamento à distância vai poder ser mantido e até quantos empecilhos esse jovem casal vai ter que sofrer para poder ficar juntos, se é que um dia vão conseguir ficar juntos. É um livro que me emocionou bastante, principalmente porque ele trata de assuntos muito complicados, como a síndrome de Asperger, que é o que o pai do protagonista tem, e como que essas pessoas, às vezes, elas são menosprezadas na sociedade, porque nem todo mundo sabe lidar com pessoas diferentes, com síndromes diferentes, e além disso tem, é claro, o romance entre esses dois protagonistas, que não é o foco, assim, tão principal, levando em conta grandes questões que o autor aborda ao longo dessas páginas aqui. Fica a dica para leitura e já tem resenha no canal. Um outro livro do autor que eu também me emocionei bastante é O Melhor de Mim, que também conta a história de dois protagonistas com uma vida muito conturbada, que acabam namorando durante a adolescência, mas que eles são bruscamente separados na vida adulta. Os pais da mocinha não gostavam do romance porque o protagonista em si, ele era uma pessoa tida como tranqueira, problemática, a família ela já viveu na cadeia. Então ele tem vários problemas aí que impedem esse romance. Mas no final do livro, assim, principalmente nos últimos capítulos, a gente entende qual é a grande sacada do autor de colocar o melhor de mim. Esse o melhor de mim não necessariamente se aplica ao casal, mas uma bondade inexplicável que existe nesse protagonista que vai sendo revelado aos poucos ao longo dessa leitura aqui. Também tem resenha no canal. Um outro livro, eu acho que é um dos meus favoritos do Nicholas Sparks, é A Escolha. Ele conta a história desses dois protagonistas aqui da capa, como vocês podem ver. Esse mocinho da história, ele é um veterinário. E essa mocinha, ela acabou de sair de um relacionamento, ela tá chegando na cidade e o cachorro dela passa mal. E ela precisa levar o veterinário. Só que na noite anterior ela brigou feio com o vizinho, que é esse protagonista aqui, porque ele estava fazendo muito barulho, estava atrapalhando o sono dela, e ela é toda metódica, ele é todo festeiro. A gente já sabe que se tratando do Nicholas Sparks, é claro que os dois vão acabar juntos. Só que em um determinado momento da história, a protagonista ela sofre um acidente muito grave e ela fica inconsciente no hospital. E aí esse protagonista ele vai ter que decidir se ele vai desligar o aparelho dela ou não. E se ele desligar, quais são as consequências por trás disso? É uma história que é emocionante, que arrepia do começo ao fim, principalmente nessa segunda parte do livro, onde esse protagonista tem tudo isso para passar sozinho. Ele tem que ou deixar essa garota finalmente partir, ou tentar insistir, achar que ela vai recuperar, que ela vai ficar bem e que tudo vai voltar como era antes. Então, o Nicholas Sparks, ele trabalha muito bem essa questão de desligar ou não desligar o aparelho de uma pessoa enquanto ainda há vida. Aí uma leitura também, que é um fluxo de consciência, que eu li no comecinho de 2018, é a história Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, que ele conta a história da Clarice Dalloway, que ela decide sair um dia para comprar flores, né, para uma festa que ela vai dar na casa dela, e aí ela começa a entrar na cabeça de cada um dos personagens que vai passando pela rua. É muito interessante a forma como a Virginia Woolf escreve esse conto. Você consegue estar na cabeça de cada personagem, você consegue sentir o que cada um deles está passando. Então é um livro um pouco difícil de ser lido, não é um livro muito simples, mas que a Virginia Woolf consegue conduzir essa narrativa com uma maestria brilhante. Eu amei esse livro. Um
próximo livro é o Persuasão, ou Persuasion, da Jane Austen, que está na minha meta de leitura para esse ano. Então eu espero bastante poder gostar dessa leitura. Essa aqui é a minha versão em inglês do livro. Eu consegui baixar o audiobook para treinar um pouquinho as pronúncias aí. Um outro livro, deixa eu colocar, é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Vocês sabem que essa é a minha edição de luxo da autora e que eu gosto muito, que foi um presente do meu marido. Ele tem a capa emborrachada, ele tem um corte diferenciado e ele conta a história da Elizabeth Bennet e do Mr. Darcy, que são pessoas totalmente diferentes no início do livro. A gente acha que o Mr. Darcy ele é muito orgulhoso, e ela é muito audaciosa, um pouco emburrada, ela é muito metódica, muito rancorosa, mas que ao longo da narrativa é um típico romance cão e gato mesmo, mas que ao longo da narrativa a gente vai entendendo melhor esses protagonistas e como que eles lidam com os problemas que vão surgindo. É um dos meus livros favoritos da autora. Quem me conhece sabe que eu amo Orgulho e Preconceito, não tem como não se apaixonar pelo Mr. Darcy, embora ele seja muito chato no início da narrativa, mas a gente acaba se apaixonando por ele com certeza. Aí, o próximo livro é O Milagre da Manhã, que é um livro de autoajuda, um livro que eu praticamente mordi a língua, porque eu disse que eu nunca leria um livro de autoajuda, mas que ele dá dicas de como ser mais produtivo, de como fazer o seu dia render. Eu achei bem interessante o que o autor ele propõe aqui no livro, como que ele resolve alguns problemas no nosso dia a dia, principalmente para lidar com a preguiça, né, que muitos de nós temos essa preguiça matinal. Ele dá algumas dicas que eu achei muito interessante também. Aí tem um outro livro aqui também, que ele faz parte de uma trilogia, Como Eu Era Antes de Você. Eu sei que já saiu o filme faz muito tempo, eu também assisti primeiro o filme e depois eu li o livro. Que ele conta a história da Lu, né, a Louise, que ela vai trabalhar de enfermeira numa mansão muito chique, com o Will, que ele acabou de sofrer um acidente, que ele ficou tetraplégico, então ele só consegue mexer o pescoço. E ela está sendo contratada mais como uma dama de companhia do que enfermeira. Então a mãe dela tem a visão de que ela consiga mudar o pensamento do Will, que ele tem amor de novo pela vida, trazer um pouco de alegria para esse rapaz. O final ele me decepciona um pouco, eu não gostei da forma como o livro acabou, embora eu tenha entendido o ponto de vista da autora e o que ela quis debater, mesmo assim eu ainda não gostei do final desse livro. Eu acho que poderia ter outras alternativas e eu ainda estou pensando se eu vou continuar essa série. Se você já leu os outros 2 livros, me contem que eu vou querer saber se vale a pena continuar essa série. Um outro livro aqui foi um livro que eu ganhei da minha ex-aluna, que ela publicou o primeiro livro dela, que é o Day Old Friend, que ele conta a história de 5 amigas que vão acabar se envolvendo em grandes confusões, mas que vão ter que provar que o valor da amizade realmente vale a pena. Esse livro da Letícia Borges, eu já falei pra vocês no vídeo de recebidos do Book Haul acumulado, e tá aqui também pra minha meta de leitura. Aí eu tenho a versão em português do Orgulho e Preconceito. Quase não gosto desse livro, né, gente? Eu amo esse livro. Eu li primeiro nessa versãozinha pequenininha aqui de pocket, pra depois ter uma versão daquela. É um livro que eu realmente gosto muito. E aí eu tenho a versão do Persuasão, que vocês viram que tá na minha meta de leitura para 2019. E aí eu tenho o Ana Karenina, do Tolstói. Ana Karenina, do Tolstói, que eu também comecei a leitura, tá na minha meta de leitura para 2019. Vamos ver se eu consigo vencer as barreiras aí dos nomes russos e complicados que ele colocou. Ainda falando da Jane Austen, eu tenho Mansfield Park. Eu não conheço nada sobre essa história. Eu sei que ele é uma história também de um romance de época. Mas eu tenho bastante curiosidade para ler esse livro. Ele é uma versão em inglês, ele é da Science Classic, que é referência também em livros em inglês. E também, quem sabe, fica uma leitura para 2019. E o último livro da minha estante aqui, ele é Um Homem de Sorte, que está na versão em inglês, The Lucky One, do Nicholas Sparks. Deixa eu colocar para cá para vocês verem. Então esse aqui, ó, do Nicholas Sparks, que ele conta a história de um homem que ele saiu da guerra do Iraque e ele vai tentar na vida, vai tentar recomeçar, embora ele tenha muitos traumas, muitos pesares dessa guerra, ele vai tentar uma reconstrução. Principalmente ele vai atrás de uma fotografia que ele encontrou na guerra que
tecnicamente na cabeça dele salvou a vida dele. E aí começa a grande jornada desse menino. Eu vou ler esse livro, também vou fazer resenha pra vocês no canal. E esse aqui sendo o último livro do Nicholas Sparks, com certeza deve ser arrebatadora a história. Muita gente já falou bem desse livro, eu tô com grandes esperanças. Mas se você já leu esse livro, conta pra mim nos comentários. Eu já assisti o filme, eu gostei bastante da adaptação, mas eu quero ver como que está esse livro aqui, o que nos reserva essa surpresa. Espero muito que vocês tenham gostado desse tour pela minha estante, dessa quarta parte aqui. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. E se você é novo no canal, no finalzinho de 2018, eu publiquei o meu primeiro livro pela Amazon, esse daqui, A Morte Oferece um Drink. Ele já está disponível tanto no formato eletrônico quanto no formato e-book. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho da minha obra, um pouquinho do meu trabalho, vou deixar os links aqui embaixo para vocês poderem comprar. Lembrando que se você comprar na Amazon gringa, é somente o formato paperback. E se você possui o serviço do Kindle Unlimited, você pode ler o e-book de graça. Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo com quinta parte desse tour pela minha estante. Um super beijo e até o próximo vídeo!